Oiê! Agora a nossa terceira aula falando das células. E vamos falar da meiose, que são as células sexuais ou os gametas. Se dá apenas por organismos diploides, onde as células filhas são diferentes da célula mãe geneticamente, diferentes entre si e iguais no número de cromossomos. Ó, complicou aqui um pouquinho, né? Por isso que a meiose, ela é um dos principais fatores para a variabilidade genética dos seres vivos. Então, a filha é diferente da mãe, que entre si são iguais no número de cromossomos. Então, por isso que a gente, às vezes, um irmão puxa a pele mais clara da mãe, o olho mais escuro do pai, o cabelo mais crespo ou o cabelo mais liso. É isso que vai fazer essa diferenciação na meiose, onde as células vão ali brincando, né, com a nossa aparência e com a nossa formação genética através dessas separações. Então, quando a gente tem um bebê, a gente fica imaginando, né? Vai ter nariz de quem, olho de quem, boca de quem, cabelo, altura, estrutura, gênio. Acho que a gente se preocupa mais ainda, né? Gênio de quem? Vai puxar aquela sobra na brincadeira. E essa possibilidade acontece aqui na meiose, tá? Onde tem fatores principais para a nossa variedade genética, tá? Elas não acontecem durante a vida toda. É só quando as mulheres nascem com os ovinhos já formados. Aí esses ovinhos amadurecem a partir da adolescência e eles vêm e a gente menstrua. E são esses ovos que são fecundados pelo espermatozoide. Então, é muito interessante saber que a filha da mãe é a neta verdadeira da avó. É só a filha da mãe que é neta da avó. O filho do pai, não. A filha do pai, não. Não tem nada a ver com a avó paterna. Por isso que quando a gente fala em transcrição de câncer, dentro da genética, né, da hereditariedade, aí sim, se a sua mãe, sua avó, sua tia fez câncer, você tem grande chance de fazer. Materna. Se foi paterna, você pode ficar despreocupada que essa não vai ser. Se você fizer câncer, não vai ser por hereditariedade. Onde hoje a maioria dos cânceres é mais por conta da alimentação, né? Mas essa herança genética é da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Porque você esteve no ventre da sua avó quando ela estava grávida da sua mãe. Porque você era um dos ovos, um dos ovinhos da sua mãe ali dentro da barriga da vovó. E ali vai acontecer as divisões genéticas, a variabilidade genética, quando na maioria das vezes nós puxamos muito mais a mãe, família da mãe, do que a família do pai. Então, saindo um pouquinho da ciência, falando de energia, os nossos ancestrais são maternos. A materna são as mulheres, né? Olha como o poder da mulher é impressionante. O quanto existe a possibilidade, né, de transformarmos tudo isso, de mudarmos isso. Hoje é necessário para quebrarmos essas crenças, esses padrões, esses contratos, para que nossas gerações sejam consequentemente mais livres. Porque as dores que nós vivemos são dores de conceitos mesmo, de paradigmas que foram passados para nós, né? E isso até intracelular. Tanto mágoa como... Então, por exemplo, uma família próspera. Ela vem de outra família próspera. Mas se você puxar lá atrás, alguém que não foi próspero, teve que quebrar, teve que sofrer, foi o louco que foi fazer alguma coisa diferente, que se libertou e quebrou esse padrão. E aí quebrou o ciclo de miséria e trouxe prosperidade, abundância, os relacionamentos, a história do dedo podre. Aí você vê a história da mãe, da avó. O quanto isso é sério e o quanto isso vem dentro da nossa memória genética celular. E aí não é ciência? Então, são os questionamentos da própria ciência, né? Separa-se, mas não tanto, né? Uma coisa da outra. Não tem como, né? Mesmo porque
todos os sentimentos, emoções, todos esses processos mentais que elas viveram, né? Elas fizeram um tipo de cortisol no corpo que veio nesse DNA. Veio essa informação de dor e sofrimento. Falou elas e passou adiante. Exato. Então pensa a minha avó, gestante da minha mãe, no mato com medo de cobra. Ela fez um estresse, ela fez uma oxidação que mexeu no sistema celular dela e que automaticamente a minha mãe que estava ali se formando, pegou. E claro, eu tô junto no rolê. E aí vai, de geração em geração. Então precisa quebrar o meu pode caminho. não ser meu. Pode. Pode não ter nada a ver com você. Por isso que a hipnose, a PNL, os trabalhos de regressão ajudam muito nessas questões. Muito, muito assim. Porque existe aquele medo assim, eu sou adulta, eu sei que tá tudo bem, Faz sentido. que não tem nenhum sentido ter esse medo, mas eu tenho esse medo e me cago com esse medo. O medo é racional, né? Completamente racional. A gente às vezes fala, não tem porque a gente tem um medo. Medo, assim, né? E aí a gente vai buscar tá lá, naquela possibilidade de uma vivência, de um sentimento, de uma carência, de uma vulnerabilidade até. E isso também da alegria, da felicidade, da abundância. Porque você vê que a pessoa vai herdando geneticamente aquela força, aquela possibilidade. É muito difícil quebrar uma família que vem de uma herança rica. É muito difícil. Mas também é muito difícil uma família pobre ficar rica. Quebrar essa herança sem ter que se rasgar, sem ter que buscar dentro de si todas essas forças para sair desse nicho. Do preconceito, do medo, da incapacidade, do merecimento. A gente agora com esse Big Brother está ouvindo muitas discussões, né? Muitas falas. Do lugar que a pessoa merece estar, do comportamento que ela deve ali exercer dentro do estar mental que ela tem na consciência. Aí é brisa para uma vida de fala, de aula, de conversa, de dialogia. Aí traz filosofia. Mas aquelas conversas, o povo chama de conversa de bêbado, né? É. Começa a entrar um monte de assunto. Isso, aquele rolo todo. Porque nós trazemos todas essas informações mesmo dentro aqui, ó, da meiose, lá quando começou a formar. É surreal, né? É grande, né? É lindo, né? E aí, a anatomia básica celular, a mitose. É uma célula que se divide em duas para reproduzir, né, o desenvolvimento dos seres unicelulares, separação das partes perdidas. Então a gente faz isso aqui a vida toda. Eu tô velha, tô com osteoporose. Aí eu preciso fazer o quê? Repor nutrientes para o meu corpo continuar replicando célula. E aí entra a prática integrativa. Porque a medicina fala que perdeu, já era. A integrativa fala o contrário. Eu posso fazer você refazer com a biogênese. E hoje tem os estudos da biogênese, da neurogênese. E até dentro da própria ciência já tem uma conversa de que a gente não perde depois dos 40, coisa nenhuma. Só deixou de usar, então ele Perdeu a informação. E ele assim, pra que eu vou ficar gastando energia com isso aqui que ela não usa? Isso. Deixa pra lá. Isso é força muscular, por exemplo. Cognitivo. Né? Eu não faço exercício, então o meu corpo não vai fazer célula de músculo. Por quê, né? Não vai fazer células de multicélulas pra... Memória. E gasta. Gasta. Claro, o cérebro é músculo liso. E aí eu vou fazendo um desgaste em toda a minha musculatura. Não é só aqui, fora, no externo. É o músculo do intestino, onde o meu intestino para de fazer peristaltismo. O meu músculo cerebral, onde eu paro de ter memória, paro de ter raciocínio lógico. Meu músculo venoso, onde eu vou perdendo a função venosa, vou fazendo varizes, vou fazendo placa de ateroma, vou fazendo enfraquecimento celular, onde eu vou fazendo asquemias, AVCs. É um rolê assim, nego com nego
fazendo negada. Precisa de informação. E essas informações, elas vêm através de quê? Dos neurônios. A informação é elétrica, são íons. Aí é onde entra a parte vibratória. E que a gente fala que a célula é feita de átomo e de vibração. Então, o átomo, a célula tecido, é aqui, onde eu toco, onde eu pego, onde eu sinto, né? E a célula vibração é essa eletricidade que vai passar nos meus neurônios, pro meu cérebro, para descer pro meu sistema nervoso. O software. É o software, muito bem. Ixi, será que gravou alguma coisa? Porque eu deixei o microfone aqui embaixo. Mas vamos tentar continuar aqui. Às vezes você fala pode por cima. É, qualquer coisa, se não gravou, vocês escutam com fone de ouvido, porque alguma coisa foi. Bom, gente, eu vou fazer aqui uma demonstração que eu fiz para as meninas da última aula, então é justo que esteja feita para vocês também. Perdi a... Olha que bonito que eu fiz, eu sou uma bonita. Eu sou uma bonita. Tem gente que fala que eu sou bagunceira, mas eu prefiro me chamar de bonita. Sonoridade é melhor. Precisava fazer isso? Fala. Não, né? É, amiga? Eu acho que eu preciso. Aí. Ei, deu um nó aí no negócio, velho. Tô tentando liberar uma célula. Aí fui colocando a Cláudia pra trabalhar aqui de staff de consertar a bagunça da professora. Acho que valeu. Foi, gente. Tem um. Agora soltou. O fio tem acho que 6 metros. Pra que uma menina baixinha que nem eu vai querer 6 metros? Então vamos lá. Falar de informação e nutrientes. Então nós temos aqui o cérebro, né? Vou pôr ali para gravar com a gente. Isso. Aulinha aqui, gente. Nós temos o cérebro. Então vamos desenhar bonitinho o cérebro. Então aqui neuroanatomia. O cérebro aqui. Aqui é medula, cauda equina, 31 pares de nervos saindo aqui, que saem do tronco encefálico. E aí o cérebro é dividido por partes frontal, temporal. Não, hospital atrás, esqueci do lado, parietal. Parietal, frontal, temporal, occipital. Essas são as partes do cérebro. Tem os lobos cerebrais internos iguais à estrutura óssea, né? Então, parietal vê movimento, Temporal vê embaixo do temporal ali, na concha símbica, tem relação com sentimentos, sistema límbico. E também de movimentos, alguns movimentos. O parietal é memória. Então, toda a minha memória, eu vejo o registro, vem aqui atrás para o lobo occipital. Aqui na concha símbica tem os sentimentos, o que eu sinto. Então, o cérebro tem todo esse processo. Aí tem um carinha que chama neurônio. E ele é assim, né? Ó. É uma célula, neurônio, uma célula, igual a gente aprendeu, célula. E ele tem perninhas, que são chamadas de dendritos. E esses dendritos têm pezinhos com informações. Então, o neurônio, ó, bonitinho, cheio de dendritinho. E aí, o dendrito, por exemplo, eu preciso fazer no meu organismo síntese de vitamina B. Mas a síntese da vitamina B só acontece se eu tiver
síntese de vitamina C. E aí eu tenho aqui um neurônio bonitinho que tem essa informação. Aqui é a vitamina C, aqui é a vitamina D, vitamina B. Não, aqui é o ferro, que aí vai fazer vitamina B. Aí aqui é ferro. Aqui é ferro, não é vitamina, é óleo do elemento. Aqui é o ferro. Então, o senhor ferro, bonito, mas para o meu sangue ter ferro, eles têm que fazer ligação. E essa ligação vai fazer o ferro, um outro neurôniozinho aqui, com o ferro, que vai levar para a medula. E aí, o meu nervo que está ligado às minhas funções de fazer célula, que geralmente é no fêmur, nos ossos longos, ele vai levar lá para o fêmur, aqui ó, faça a hemácia. Aí o fêmur vai fazer hemácia e essa hemácia vem para a corrente sanguínea, que volta para o cérebro. É assim que funciona. Então, quando eu falo de osteoporose, de cálcio, vitamina D3, é a mesma coisa. Um precisa do outro para fazer essas ligações iônicas, e essas ligações vêm para o cérebro e o cérebro dispara para o sistema nervoso, que dispara para o corpo. E onde eu capto esses nutrientes? Quando eu como. Então, o meu bolo digestório desce aqui para o meu intestino e é aqui na digestão que faz biopedese para o sangue e leva para o cérebro. Então, a gente fala o que tem aqui na cabeça? Merda. Não se ofenda. Por quê? Porque é através do que a gente come, aí passa no intestino delgado, depois é que vai pro grosso, então a merda tá só lá no intestino grosso. Mas esse bolo alimentar, ele foi totalmente absorvido. E esses nutrientes, vitamina C, ferro, fósforo, potássio, sódio, a biotina, aqui já é enzima, ela vem aqui pro tecido gástrico. Então, os oligoelementos e as vitaminas, lembra das organelas? Eles precisam estar ali em constante movimento para nutrir todo o nosso cérebro. Então, o que ajuda a memória, por exemplo? Ômega 3, 6 e 9. Porque os neurônios, eles têm aqui, ó, nesse rolezinho aqui, ó, tem as barras de mielina, que são elas que levam a informação até a pontinha do dendrito. Então, essa barra de mielina, ela precisa estar coberta de tecido gorduroso para essa informação acontecer. Então, e qual é a gordura boa? A gordura boa é o ômega 3, 6, 9. Porque a gordura que a gente come lá da vaca é uma gordura ruim, é gordura saturada. A gordura saturada vai endurecer isso aqui e não vai passar informação. E aí o meu corpo vai passar a fazer o quê? Colesterol, placa de ateroma. E essa gordura que deveria passar bonitinho aqui para levar para o meu sistema venoso, esse colágeno, esse lipídio, que vai fazer o sangue deslizar nessa veia, e essa veia ficar elástica, bonita, ali, viçosa, vai fazer ela ficar endurecida, enrugada. Aí o sangue não vai passar. Se o sangue não passa, quem que carrega as informações que tirou daqui? O sangue. Se o sangue não circula, eu faço doença. Então, as células são muito importantes e a forma que elas se comportam, a forma que ela é utilizada pelo nosso organismo e nutrida por nós, é muito mais importante ainda. Por isso que 90%, tá, gente? 90% dos cânceres são de fundo alimentar. É o intestino que não processa nutrientes, joga fora, ou
deixa entrar toxina e o nosso perixossomo lá, lembra? Perixossomo, ele não dá conta de desintoxicar. Então, o que seu cliente precisa fazer? Massagem, drenagem linfática. Olha como uma coisa é muito importante para outra. Brincar de leve esse caminho aí, viu? Curtiu? Dúvidas? Legal mandar para vocês esse material. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam, né? Exata. Ó, e as diferenças entre a mitose e meiose, né? Mitose é a divisão, qualquer ploidia acontece na vida toda, produz 2 células. Então, isso aqui, essas informações, principalmente de medula óssea, é onde a gente precisa de vitamina K, K7, K2, para fortalecer esse povo aqui, acontece a vida inteira. Então, a vida inteira o meu corpo dá condição de se rejuvenescer. A vida inteira eu posso mudar e transformar esse caminho. Tanto mental, como emocional, como físico. Não tem aquelas pessoas que falam assim, ó, fulano é igual vinho, quanto mais velho, melhor? E aí vai ver a vida dessa pessoa, a cabeça dessa pessoa. Tirando os botox da vida, é claro. É muito mais saudável, é diferente, ela oxigena as células. É claro que tem gente que tem uma genética do cacete, né? Dá até raiva. Mas, enfim. É para a vida toda esse processo de mitose. E a meiose é só para as células sexuais, quando o ser humano se reproduz e ali nasce um bebezinho. Fechou? Meiose e mitose. Tem bonitinha a tabela aqui, vocês têm aí, tudo certinho, tá? E agora a gente vai falar dos vírus, que são os vírus. 3h27 já, gente. Eu acho que se a gente entrar aqui nos vírus, vai faltar. Então eu vou deixar para a próxima aula a gente falar de vírus, que seria a aula de vocês agora, né? Todo mundo ia e vocês não vieram. Mas os vírus, bom, eu dei uma explanadinha, vou dar aqui também, porque eu dei essa explanada para a turma anterior. O vírus é um ser que dizem que não tem vida, mas ele mata quem tem vida. Ele não tem vida, mas ele tem DNA. Ele não tem material genético como núcleo, etc., organelas, mas ele tem DNA. Então é uma confusão o vírus, tá? São organismos simples que se destacam pela ausência de células, não tem células, né? São conhecidos porque mata o ser humano. A gente vê aí o Covid, malária, um monte de bicho aí. Tem outros tantos que não são venenosos para o ser humano. Então, vírus significa veneno ou toxina, vem do latim. São organismos microscópios extremamente pequenos, de 20 a 300 nanômetros. Então, é difícil demais achar um vírus no microscópio. Para ter uma ideia, os de 20 nanômetros são menores do que o ribossomo, que é uma estrutura celular pequena. Em razão desse pequeno tamanho, a maioria das vezes, eles só podem ser vistos em microscópios especiais, que são os microscópios eletrônicos. E a característica mais marcante do vírus é porque ele não tem célula. Então, ele não tem organela importante, não tem ribossomo, não faz produção de proteína, não tem enzimas, que são necessárias para a realização de diversas reações. E a característica interessante que eles possuem é que eles são cristalizados, o que não é observado na célula. Então, por exemplo, um vírus, ele fica ali, incubadinho, e de repente ele pode viver. É uma incógnita o danado. Eles têm várias constituições, né? Olha que bonitinho, ó. O vírus do HIV é assim, tem essas bolinhas parecendo o cabelinho das meninas. Tem o da hepatite tipo B, que tem essas manchinhas, essas bolinhas menores. O ebola tem uma forma de minhoquinha. O vírus da raiva, ó, parece uma xixi. Né? O bacteriófago, então ele vem, ó, despeja, parece uma nave espacial, despeja o DNA na célula ali
aquelas perninhas dele. Adenovírus, olha como é bonitinho, parece um balãozinho com as patinhas. E aí eles põem essas patinhas na célula, contamina a célula. E o que é legal, eles colocam material genético na célula. Aí o macrófago, os linfócitos, que são as células de proteção do organismo, são enganadas, elas não conseguem identificar que aquela célula é um vírus. E aí é onde é muito difícil combater, como HIV, como o corona, e aí eles vão se duplicando dentro delas. Aí eles usam as organelas, eles usam os ribossomos para fazer essas duplicações, mas ele sozinho não tem, ele usa a da célula, do hospedeiro. É um safado. O da gripe, né, ó, o influenza, hoje a gente tem o H1N1, não peguei aqui, mas é bonitinho assim também. A maioria deles tem esse formato, um ou outro que tem um formato diferente. Esse daqui, gente, é perigosíssimo. O vírus da herpes, ele é terrível. E vários outros vírus, né? Aqui a gente tem o Covid, olha lá como ele se comporta. Aí ele entra dentro da célula, coloca essas patinhas lá dentro e faz a célula trabalhar para ele, onde ela se multiplica. A função dele é fazer coagulação. Por isso muitas pessoas morreram, porque os médicos achavam que era pneumonia e na verdade era o pneumotrombo, né? Chamado de tromboembolia. Porque na verdade ele faz coagulação. E hoje as sequelas dele são terríveis. Que são as sequelas cerebrais mesmo, de memória, porque coagulou o cérebro, coagulou o sangue, coagulou as veias. Aí precisa fazer o quê? Melhorar esse sistema imunológico com os ômegas, fazer exercício físico, tomar selênio, fazer massagem. Para ativar esse circulatório e fazer essa reprodução novamente de tecido venoso, de estimular a medula para fazer célula de hemácia perfeita. E aí a gente vai nesse caminho. Então, já deu a aula aqui. Muito obrigada, meninas. Espero que gostem da aula e até a semana que vem. Beijo, beijo, beijo.